Olá! Você sabia que os salários atrasados de servidores públicos poderão ser pagos por precatórios? Bom, eu me chamo Mariana Ribeiro e vou explicar um pouquinho mais sobre essa recente decisão do Supremo Tribunal Federal. O governo do estado do Amapá propôs a arguição de descumprimento de preceito fundamental 484, que trata exatamente da impossibilidade de sequestro de bens públicos do estado do Amapá que seriam destinados para o pagamento de merendas escolares, transportes dos alunos e manutenção das escolas públicas, para suprir o pagamento de verbas atrasadas trabalhistas que teriam sido conseguidas por meio de medida judicial. Bom, é certo que as verbas são devidas e o Estado deve pagar, e que nenhum servidor público merece ficar com seus salários atrasados. No entanto, o Estado afirma que há patente violação de preceitos fundamentais essenciais à Constituição Federal. Ele afirma que há descumprimento do artigo 2º, que fala da harmonia dos poderes, legislativo, judiciário e executivo. Ele fala que há violação do direito social à educação e que esse direito é um direito primordial, que deve ser respeitado e tem uma tutela especial. Fala que há violação ao contraditório e ampla defesa e há violação também ao artigo 100 da Constituição Federal, que trata do pagamento por precatórios, de seguir a ordem cronológica de pagamentos que o Estado deve por meio de precatórios. Bom, o Estado afirma que o Estado democrático de direito configura-se sobre dois pilares. Um sobre a supremacia do interesse público sobre o privado e ainda sobre a indisponibilidade pela administração dos interesses públicos. O Estado afirma que as verbas que foram penhoradas e sequestradas por medida judicial não poderiam assim ser feitas porque esses bens do Estado são impenhoráveis, porque são destinados à educação do Estado. Bom, novamente ele reafirma que os pagamentos das verbas salariais atrasadas são devidas, mas devem seguir a ordem cronológica do artigo 100 da Constituição Federal. Acompanhe comigo o que a Constituição diz a respeito. Artigo 100. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Cumpre destacar o parágrafo 2º também, que trata da ordem prioritária. Os débitos de natureza alimentícia, cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária tenham 60 anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins dispostos no parágrafo 3º deste artigo, admitido fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. Pois bem, de fato, os salários atrasados possuem essa natureza alimentar, que dizem respeito à própria subsistência do servidor público e de seus familiares. Por outro lado, o Estado do Amapá sustenta que o Estado também não pode ter comprometidas as suas verbas destinadas a esse caráter educacional, essa política pública de promover a manutenção das escolas públicas, os transportes dos alunos e também fornecer a merenda escolar. Portanto, o STF, decidiu em sede liminar que deverão ser devolvidos todos os valores já sequestrados e penhorados que tivessem esse fim no estado do Amapá, bem como que deverá suspender qualquer constrição judicial que tenha sido realizada no TRT da 8ª Região, TRF 1ª Região e também do Estado de Justiça do Amapá. Bom, vamos aguardar o que o plenário do STF irá decidir e a ponderação de valores que será feita entre o preceito fundamental social da educação, do artigo 6º da Constituição Federal, e também a natureza alimentar desses salários dos servidores públicos, os quais também não deveriam contar com esses salários atrasados, porque implicaria numa punição injustificada por parte do Estado.
Por outro lado, também, os alunos das escolas públicas também não podem ter o seu direito social de educação afetado. Bom, espero vocês no próximo vídeo e acompanhem o nosso canal.